Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada a você, ouvinte do projeto Pão Nosso de Cada Dia. Paz do Senhor. E vamos para mais um momento de meditação, fatia de pão, para o meu, para o seu, para o nosso elevo espiritual. João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esse versículo ele se resume à Bíblia. De todos os versículos que nós devemos memorizar, digamos assim, esse é um do que vale a pena para evangelismo, para visita no lar, para visita no hospital. Essa é uma verdade explicada, relatada, imprimida na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como explicar esse amor e fica tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como não perecer? Crendo. Todo aquele que nele crê não pereça. Mas o que Deus tem para nós nessa fatia de pão é falar do carinho de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus amou, Deus ainda ama. Deus nos ama demais. É difícil, muitas das vezes, o ser humano contemplar e desfrutar assim, de forma clara, visível, o amor de Deus. O ser humano, por algumas vezes, ele pensa que Deus não ama por aquilo que ele passa. Muitas pessoas jogam para Deus a culpa dos seus próprios erros, dos seus delitos, a morte. Quando alguém nasce, agradecem à entidade, agradecem aos deuses, mas quando alguém morre, a consciência grita que há um Deus soberano, e aí fala, porque Deus permitiu. Mas ninguém fala porque Deus permitiu mais um ano de vida, porque Deus permitiu o sucesso na empresa, porque Deus permitiu um bom casamento. Aí não atribuem a Deus a gratidão, mas só querem jogar para o ombro de Deus a culpa. Mas Deus cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, cuida de todos nós, mesmo em meio às aflições. A palavra de Deus nos ensina que uma mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue. E era 12 anos de luta, 12 anos de prova, 12 anos de aflição, 12 anos de angústia, mas eram 12 anos que ela vencia a morte. Essa mulher era anêmica, essa mulher era fraca pela perda de sangue. Quantas noites ela deitava sem saber se amanheceria viva, e ela amanhecia. Era mais um dia de luta que representava mais um dia que a morte não teve eficácia, eficiência sobre a vida dela. Então, quando você enfrenta, eu enfrento, nós enfrentamos prova, luta, é porque Deus está conosco. Aquela passagem de passar com barco e a tempestade vir e acordar o Senhor dizendo, mestre, não se te dá o caso que perecemos, o Senhor não se importa com o sofrimento que estamos passando. Se ele não se importasse, o barco já tinha afundado. Se ele não se importasse, a navegação já estaria no fundo do mar e nós não teríamos nada para reclamar. Sempre falo, sempre vou morrer dizendo que as empresas farmacêuticas não fazem remédio só para você ou para mim. Eu mesmo sou hipertenso e eu tomo losartana. E não vejo mal nenhum. Deus seja louvado para quem teve a ideia, a ciência de criar esse medicamento que eu tomo de manhã e à noite e me ajuda um monte. Ah, é falta de fé? Claro que não. Acreditar que Deus permitiu a ciência, o conhecimento ao homem, e eu tomo, e eu não sou único. Não é um medicamento exclusivo feito para mim, para o Wagner. E às vezes nós até dividimos remédio, porque o que eu passo, alguém passa também. O que você passa, alguém também passa. João 5 fala que lá no tanque de Betesda jazia grande multidão de enfermos ressecados. Tudo está no plural. Então, o que um passa, o outro também passa. E isso não é para nós glorificarmos, é para pelo menos nós nos acalmarmos. E o cuidar de Deus, ele é grande. Eu estava esse final de semana ministrando a palavra de Deus em Carapicuíba, vim conversando com um pastor no caminho, com a irmã que estava no carro, e falávamos um pouco desse cuidar de Deus, e é tão tremendo ver o cuidar de Deus. Tenta entender o cuidar de Deus. Olha, às vezes Deus é soberano. Ele poderia consumir a vida do ser vivente a hora que ele bem quisesse, porque todos nós
tivemos oportunidades de fazer a coisa correta. E se fizermos de formas erradas, problema nosso. Paciência, não acatamos o bem e adotamos o mal. Mas Deus é tão bondoso, Ele cuida tanto, que Ele nos dá a chance do retratar, Ele nos dá a chance do arrumar a casa. Quando a palavra diz em Isaías 38, que o profeta chega até o rei Ezequias e fala, põe tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá, é carinhoso isso, eu poderia falar, você vai morrer. Mas a palavra primeira é, põe tua casa em ordem, ordena a tua casa, deixa tudo acertado, porque você não vai estar aqui amanhã, você vai partir. É um cuidado de Deus, é um carinho de Deus. E eu vejo casos de pessoas enfermas, doentes, que Deus permite primeiro, olha só, primeiro a pessoa se retratar com a pessoa que ela tem um delito, tem uma crise, tem uma ofensa, tem um ranço, para depois recolhê-la. Não foi um, não foram 5, as pessoas que eu visitei, que eu tentei ajudar, que essa pessoa tinha algum problema com alguém e estava doente. E após ela se retratar, ela colocar os pingos nos i, aí sim o Senhor recolheu. Então você vê que o Senhor dá uma chance, o Senhor dá uma oportunidade. Eu conversava com esse pastor amigo e ele falava que o pai dele, um pastor, muito doente, muito enfermo, e o Senhor deu para ele numa madrugada uma visão, que o pai dele estava numa margem e via um rio muito branco, muito limpo, e do outro lado o Senhor o chamava, mas o pai dele estava com medo. Ele não falou nada para o pai dele, teve um culto no sábado, Deus revelou isso para um irmão que estava no culto, chamou ele de canto, chamou o pastor, também filho desse pastor, e falou para ele, olha, eu vi essa situação com você, a mesma situação, você com medo, você na margem de um rio, o Senhor te chamando, mas você está com medo. E ele confessou que realmente ele estava com muito medo, e ele tranquilizaram ele, falou, você fica em paz, porque Deus está no negócio. Acabou o culto, ele chamou a família inteira, se retratou com a família, pediu perdão para toda a família, ou seja, acertou a casa, acertou os ponteiros, e ficou em paz, e tranquilizou. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, o Senhor estava recolhendo. Isso é carinho de Deus, isso é cuidado de Deus. Eu não faria isso, você não faria isso, seus pais não fariam isso, ninguém faria isso. Mas Deus faz, Ele prepara um tempo, um momento, uma situação para o retratar, para o acertar a causa, acertar os delitos, acertar as mágoas, as raízes de amargura serem arrancadas, para que de verdade passemos dessa vida para outra, sem nenhuma reserva, realmente aprovados por Ele e abraçados por Ele. Isso é carinho, isso é prova de amor. Deus amou o mundo, mas Ele ainda nos ama. Quantas vezes o Senhor nos dá a 20ª, a 30ª, a 50ª oportunidade, e às vezes nós vamos rejeitando uma, rejeita a outra, até a hora que a gente acorda e abraça a oportunidade que Ele nos dá. Então esse é o Deus carinhoso, Ele é o Deus que provê as nossas necessidades no nosso mais íntimo. Ele entra na onde ninguém entraria. O que é precioso para mim é precioso para Deus. Já contei aqui na fatia de pão sobre o abacate, que um dia eu queria comer um abacate, fui no mercado, vi os abacates todos duros, falei, meu Deus, queria tanto comer um abacate hoje, mas eu queria comer hoje, não queria trazer para casa para amolecer. Cheguei em casa, passou 20 minutos, encostou um carro de um irmão na minha porta, com uma compra de mercado, e você acredite ou não, tinha um abacate prontinho para meter a faca nele, colocar açúcar e sal, açúcar e limão, e comer e ser feliz. Então Deus cuida dos nossos detalhes. Aquilo que é importante para mim é importante para Deus. O que é importante para você é importante para Deus. Ontem estava também visitando uma irmã no hospital e falávamos com ela sobre esse carinho de Deus. Você via o olho dela mareando, querendo chorar, e a gente via o cuidar de Deus. E ela saímos de lá e ela ficou de lá firme, ficou de lá bem, ficou naquele leito mais encorajada por saber que Deus ama. Deus te ama. Essa fatia de pão é para falar que Deus te ama, mas eu peco, Deus te ama. Mas eu transgrido, Deus te ama, mas eu não sou perfeito, Deus te ama, é o que Deus tem para você hoje. Contemple o carinho de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus e viva feliz. É o que Deus tem para nós nessa fatia de pão. Deus amou, Deus ama, Deus amará a gente sempre. E o carinho dele nos dá sempre uma nova chance, uma nova oportunidade para fazer a coisa acertada. Deus, querido e eterno, te agradeço por esta fatia de pão, por este breve entendimento da palavra.
O Senhor tem um carinho por nós muito grande. O seu cuidado, ele é especial, ele é específico. Ele chega onde nós precisamos, ele faz aquilo que nós precisamos. Continua nos abençoando, nos ajudando, nos honrando, nos fortalecendo. Ajuda cada ouvinte do projeto, ajuda a minha vida, cada pastor, obreiro, não obreiro, novo convertido, não crente, e faz uma grande obra em nós, para compreender e entender esse amor. Aqueles estão enfermos, doentes, desempregados, em crise, em lutas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, beijos no coração de todos. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo Pão Nosso de cada dia.